Esta é a identidade de Deus sagrado, sagrado, sagrado sua essência. Deus possui tantas características distintas, ele é um Deus de extrema complexidade. A verdade é que nunca seremos capazes de compreendê-lo. Como é possível entender um ser eterno? Concentremo-nos apenas em sua eternidade. Nossas mentes não conseguem abarcar a magnitude da eternidade passada. Deus sempre esteve lá antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele existia na eternidade passada. Reflitamos sobre isso. Geralmente, pensamos na eternidade no futuro em relação ao céu e ao inferno, mas tentemos compreender a realidade de que Deus teve uma eternidade no passado. Tudo começou com Ele, e sabemos que tudo terminará com Ele. Não podemos compreender Deus, mas conseguimos apreciar sua glória. Observemos a glória de Deus nos céus, até as estrelas testificam sobre ele. Sua voz ressoa por toda a terra, não há lugar ou idioma onde sua voz não seja ouvida. No entanto, foquemos em Deus. Qual seria, em sua opinião, a verdadeira essência de Deus? Muitos diriam que pensam na verdadeira essência de Deus como amor. Sim, a Bíblia afirma que Deus é amor, e nenhum crente genuíno discordaria de que o amor não é uma característica de Deus. Falando sinceramente, o amor é uma característica de Deus que nenhum crente pode subestimar. Na verdade, o amor é a base da salvação de toda a raça humana, conforme declarado em João capítulo 3, versículo 16. No entanto, eu não acredito que o amor seja a verdadeira essência de Deus. Ao estudar a Bíblia, está ficando cada vez mais evidente para mim, que a verdadeira essência de Deus é a santidade. Quantas vezes na Bíblia Deus é chamado de amor? Deus é chamado de amor 2 ou 3 vezes, mais repetidas vezes lemos sobre a santidade de Deus. Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Salmo 22, versículo 3 diz: Mas tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Isaías capítulo 43, versículo 5 diz: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. É verdade que Deus ama a todos, inclusive os pecadores, embora ele deteste o pecado. No entanto, nenhum pecador pode entrar no céu, ou ver o reino de Deus, apenas porque é amado por Deus. A razão é a verdadeira essência de Deus, que é a santidade. Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não podes contemplar a opressão. Por que, então, toleras os traidores? Ficarias em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Vemos que a santidade de Deus o impede de expressar completamente seu amor em relação às pessoas pecadoras. Os olhos de Deus são tão santos que não conseguem olhar para o pecado, e nada impuro pode sobreviver em sua presença. A razão pela qual a Bíblia diz que a justiça de uma pessoa é como um trapo sujo diante do Senhor, não é porque a justiça de uma pessoa é totalmente sem valor diante de Deus. Pelo contrário, quando a justiça de uma pessoa é pesada na balança da natureza santa de Deus, ela se torna nada. Essa é a extensão na qual a santidade de Deus pode ser definida e expressa. Por exemplo, uma pessoa santa não pode viver na mesma casa com um pecador, enquanto ambos continuam a expressar seus estilos de vida justos e injustos, independentemente. No entanto, isso não é o caso com Deus. Sempre que Deus entra em um lugar, o pecado é julgado automaticamente. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: Porque o nosso Deus é fogo consumidor. A santidade de Deus, é por isso que ele é um fogo consumidor, pois queima qualquer coisa que não seja santa. A santidade de Deus o separa do homem pecador. Deus não é malvado, nem é um tirano, é apenas que sua santidade tem a característica do julgamento. A razão pela qual Deus disse a Moisés para colocar uma barreira ao pé do Monte Sinai, para que os israelitas não se aproximassem, foi explicada em Êxodo capítulo 19, versículos 21 e 22. Disse o Senhor a Moisés:
desce, adverte ao povo, para que não ultrapassem os limites para ver o Senhor, pois muitos deles pereceriam. Os sacerdotes, que se aproximam do Senhor, se consagrem, para que o Senhor não irrompa contra eles. Vemos em Salmo 24, capítulos 3 e 4, que é necessário um povo santo para ficar diante de um Deus santo. A presença de Deus não tolera pecado e impureza. Na visão de Isaías, ele teve a oportunidade de ver o templo do Senhor. Significativamente, ele falou sobre a santidade de Deus no livro de Isaías. Ele viu uma nação corrupta cheia de maldade, uma nação cheia de malfeitores cegos que se rebelavam contra Deus. Ele teve uma visão de seu pecado e uma visão de sua corrupção, como vemos no capítulo 5 do livro de Isaías. Ele passa por todos os pecados no corpo de Israel e diz: ai de você, ai de você, ai de você. Ele está olhando para toda a corrupção na nação, e então no 6º capítulo, seus olhos estão no trono de Deus. Isaías capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Percebeu que esses anjos não estão ao redor do trono de Deus proclamando o amor, amor, amor? Não, eles estão ao redor do trono de Deus proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É notável que, de acordo com várias passagens da Bíblia, todos os exércitos celestiais têm a responsabilidade de proclamar a santidade de Deus. A maneira como os seres celestiais proclamam a santidade de Deus, mostra que essa é a verdadeira essência de Deus. Eles não proclamam tanto o amor de Deus quanto proclamam sua santidade. Apocalipse capítulo 4, versículo 48, registra como 4 seres celestiais adoram o Senhor com estas palavras. E os 4 seres tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Deus é santo, e nós devemos ser santos se quisermos viver com Ele na eternidade. Recebemos um mandamento em Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso não é uma opção, não é uma sugestão, somos instruídos a ser santos. Este chamado para a santidade não é opcional, embora nossas vidas muitas vezes reflitam uma atitude contrária à crença popular. Ao contrário do que se acredita comumente, a santidade não é algo do passado. Justiça e santidade ainda são requisitos. Um dia, você estará diante deste Deus Santo. Verá e ouvirá os anjos se curvando diante dele e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E sua vida será revisada a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. O que você dirá então sobre sua vida? Cada ato, cada feito impuro será examinado, e você não poderá dizer que não sabia, porque sabia. Mesmo que nunca tenha ouvido falar de mim hoje, Deus lhe deu a consciência que conhece o certo do errado, a santidade da impureza. Estou aqui hoje apenas para lembrar você. Por favor, viva a sua vida sabendo que um dia terá que ficar diante de um Deus Santo, e sua vida será revisada pela graça e poder do Espírito Santo. Certifique-se de que sua vida é uma vida santa.